Fala pessoal, então vou aqui entregar para vocês as questões que ficaram pendentes, né? Do nosso primeiro aulão IFC. Tá muito bom, tá muito legal. E vamos continuar então com concordância verbal, quebrando o IFC. Parte 1, aliás, parte 2, né? Concordância verbal. Então, a concordância verbal ficava faltando 4 questões. Vou fazer 2 agora neste vídeo, Vou começar pela 9, tá? A questão 9 trabalha em cima de figura de linguagem, uma figura de linguagem chamada sílabes. Olha o nome estranho, sílabes. Pois é. O que é a sílabes, professor? A sílabes é um tipo de figura, um recurso linguístico que nós temos, que corresponde a isso aqui, É a concordância ideológica. Como assim, professor? É uma concordância de esquerda e de direita? Não. É a concordância com a ideia, tá? A concordância se dá com uma ideia que se quer expressar e não com a gramática em si. Quando a concordância é gramatical, é a concordância lógica, a concordância com a gramática, tá? Via de regra, o verbo concorda com o sujeito. Mas como eu tenho a concordância silética, eu estou diante da concordância ideológica que pode se dar de 3 formas. Olha só, a primeira acontece no nosso texto original lá, ao qual você tem tido acesso no sua prova. Diz assim, essa parcialidade, que já foi citada antes, então, é tanto mais gritante quanto todos sabemos, Então ele fala, ocorre um exemplo de concordância ideológica, denominada silêncio. Tá? Em que sentido que está a concordância ideológica? Ora, quem que sabe? Todos, aqui presta atenção, todos é o sujeito da oração. E todos não é terceira pessoa no plural? Todos não é terceira pessoa? E como é que o verbo está na primeira pessoa? Olha como que isso aqui não é uma concordância gramatical. Se fosse com todos, a concordância deveria ser todos sabem. Mas quando o autor do texto fala assim, todos sabemos, quer dizer o quê? Que além de os outros saberem, ele próprio também se segue no grupo de todos. É uma forma que eu tenho de tornar o sujeito assim, universal. Quando eu falo todos sabemos, né? Eu quero dizer que eu também me incluo na história. Tá vendo? Então a concordância não se dá no campo da gramática, e sim no campo da ideia que o autor quis transmitir. Esse tipo de sílabes recebe o nome de. São 3 tipos de sílabes, tá? 3 tipos. O primeiro tipo é esse que aconteceu aí, é a sílabes de pessoa, quando eu misturo as pessoas gramaticais e faço o verbo concordar com pessoas gramaticais diferentes, sílabes de pessoa. Tá. Olha o que vai acontecer no texto, nas alternativas. Então ele fala assim, esse recurso de linguagem, que é a sílabes, também está presente na seguinte frase. Beleza. Posso começar de baixo para cima? De baixo para cima. As escolas devem rever sempre seus projetos pedagógicos. Então aqui eu tenho uma locução verbal, e você sabe que, via de regra, de locução verbal, quem sofre ação é o verbo auxiliar, e quem é que deve rever? As escolas, aqui está o sujeito. Ora, como o sujeito está no plural, a locução verbal fica com o verbo auxiliar no plural. Então essa concordância é a concordância gramatical, não é a concordância silética. Não está se concordando com a ideia, está se concordando com a gramática. Lembrei da forma. Cuidado, eu não estou procurando uma alternativa correta aqui. Todas estão corretas. Eu estou procurando uma que se enquadre também no grupo da sílabes, que é a concordância ideológica e não a concordância gramatical. Então a letra E está fora. Letra D. No país, cresce o número de denúncias de crimes virtuais. O que é que cresce no país? O número de denúncias de crimes virtuais. O verbo vai que concorda com o número. Então o número cresce. Então a concordância gramatical pura e simples. E via de regra o verbo concorda com o núcleo. Você vai ver o que vai acontecer na próxima questão deste vídeo. Cada morador deve observar a regularidade da coleta do lixo. Quem que deve observar? Agora a locução verbal está no singular, porque o sujeito está no singular. Cada morador. Cada morador deve observar a concordância gramatical com o princípio. O verbo concorda com o sujeito. Os cuidados com a higiene vêm sendo reforçados ultimamente. Falamos disso aí que vai ouvir, né? Aqui a locução verbal é com 3 verbos. E como eu tenho agora o primeiro verbo auxiliar, o segundo verbo está no gerúndio, eu tenho só a flexão. O primeiro sofrerá a flexão e o último, no particípio, também sofrerá. E eu pergunto, quem é que vem sendo reforçado? Os cuidados com a higiene. Os cuidados com a higiene, olha o número aqui,
cuidados. Então, o verbo vai lá e concorda com o sujeito naturalmente. Para dizer que o verbo vir está natural, a gente coloca acento diferencial, o acento circunflexo com papel diferencial. Então, não está ocorrendo a concordância silética. Agora, dá uma olhada na letra A. A linda São Paulo atrai turistas de todas as estações do ano. Peraí, mas o nome São Paulo não é um nome masculino? E por que eu estou falando a linda São Paulo? Ah, professor, porque eu estou pensando na cidade. Isso, mas está escrito cidade. Se tivesse escrito a linda cidade de São Paulo, a concordância não seria cidade. Estaria concordando com cidade. Mas a cidade não está escrita, está implícita na ideia do autor. Por isso, quando a gente fala assim, a bela Campo Grande, a morena Campo Grande, porque Campo Grande é um nome masculino, não é? E quando eu falo a morena Campo Grande, eu estou pensando na cidade. Tá vendo? Isso acontece em larga escala. Né? A grande Porto Alegre não é masculino, eu estou falando a grande, estou pensando na cidade. Isso não é concordância gramatical, é concordância com a ideia. Então, isso é uma sílabus. Só não é o mesmo tipo de sílabus. Porque lá na frase original, nós temos uma sílabus de pessoa. E agora, nós temos uma sílabus de gênero. Quando na mistura dos gêneros, entre masculino e feminino. Tudo bem, isso também é sílabus. O autor, essa questão é muito inteligente, porque você tem que entender que sílabus não é só em relação a número, a pessoas. Pode ser também em relação a gênero. Não deixa de ser sílabus. Então a letra A me serve, é a resposta que eu quero. Mesmo não sendo o mesmo tipo de sílabus, é uma sílabus, concordância com a ideia. E existe um terceiro tipo de sílabus, número 3. Essa é a pessoa, quando eu estudo pessoas gramaticais, primeira com terceira. Por exemplo, de gênero, quando eu estudo masculino e feminino. E agora, a outra é de número, quando nós misturamos singular com plural. Quer ver? Olha o exemplo que eu trouxe para você aqui. Ó. Então você já sabe, a sílabus é a concordância ideológica. Dá uma ideia desse exemplo. O povo vota mal. Elege sempre os piores. Ó, quem é que vota mal? O povo. Então, na primeira oração, a concordância é gramatical, natural. Mas na sequência, você está vendo que eu deixei o verbo plural? Elege sempre os piores? Eu continuo me referindo a quem? Ao povo. Só que agora não está escrito. Posso até chamar de sujeito subentendido, sujeito elíptico. Só que, diferentemente do sujeito elíptico convencional, o verbo foi plural. Por quê? Porque eu quis dar a ideia de grupo, de coletivo, e usei o verbo em plural. Essa concordância não se deu com a gramática, se deu com a ideia. Outra coisa, isso, a sílabus de número, só pode acontecer assim, quando você já disse quem é o sujeito, ele está no singular, e você, lá na frente, usa o plural. Não pode ser diretamente aqui. Se você escrever eles aqui, por exemplo, ele, por exemplo, o povo vota mal. Ele, aí não dá para ser elege, quer dizer, ele elege. O ele, o povo elege. Tá? O que eu não posso, por exemplo, chegar aqui e falar assim também. O povo vota mal. Também não. Tá? Se eu coloquei o sujeito expresso no singular, o sujeito, o verbo expresso aqui, concordando com ele no singular. Na sequência, eu posso deixar o verbo plural, e é uma questão fora do normal, não recomendo você fazer isso numa redação de concurso, tá? Porque está correto, só que isso é mais apoio estilístico, isso valoriza mais quando são textos literários, o que não quer dizer que esteja errado se você fizer isso aqui. É concordância ideológica. A sílabus não é um erro gramatical, é um recurso que nós temos, entenda isso, tá? Então, está lá tudo certo, eu posso deixar o verbo plural. Só que não é bem recomendado por uma questão estilística, num texto formal, num texto de redação oficial, mas é gramaticalmente correto. Essa é a sílabus de número, em que eu estudo singular e plural. Essa é a sílabus de pessoa, em que eu estudo primeira com terceira. E essa é a sílabus de gênero, em que eu estudo masculino e feminino. Tudo é sílabus. Gostou? Ó, a concordância já dando uma integralzinha a mais. Tá top esse aulão, tá top, não tá não? Com o que a gente viu e sabe com essa questão aqui, ó, já crescemos um pouco mais. E agora vamos fazer mais uma questão interessante. Olha só, é a sua questão número 10. Na verdade, eu falei que eu ia falar de um tipo de concordância com o núcleo do sujeito um pouco diferente, mas na verdade vai ser no próximo slide, tá? Um dos próximos slides. Mas vamos fazer essa questão 10 para fechar esse slide aqui, este vídeo.
Outra questão do AOCP bem tradicional, ele te dá lacunas para você preencher, faz uma adaptação do texto e quer que você diga qual delas está acima. Assina a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo, preservando-lhe o sentido original. Beleza. E a adequação à gramática normativa. Então, tem que estar até o sentido e a correção gramatical. Quanto ao sentido, aqui não vai ter problema, tá? Vai estar batendo, por isso que eu nem reproduzi o texto para você aqui, o trecho do texto. O sentido não vai ser prejudicado agora. Então, eu nem coloquei. Mas olha o que aconteceu em termos gramaticais. Veja lá. Esse tipo de questão eu recomendo que você vá fazendo por partes. Ó, enquanto não debate nas escolas, vamos para pensar aqui. Enquanto não aí ela existir em debate, acontecer o debate, ocorrer debate, for promovido o debate. Observe então que você tem 4 verbos, 2 flexionados no plural, não, um flexionado no plural e o resto sem flexão, neutros. Tá? Sabe o que acontece aqui? Faz a pergunta para o seu sujeito. O que existir, acontecer, ocorrer, promover? O que? O debate. O debate será o sujeito de todos esses verbos. Cuidado, que o verbo existir tem sujeito, ele é pessoal. O verbo existir tem sujeito. Quem não tem sujeito já não veio já. Mas o existir tem sujeito. Então, se o debate é o sujeito, aqui embaixo não podia ser existir ainda. Olha a letragem da canção. Tinha que ser enquanto não existir debate. Viu? Sem fricção. Existirem seria se fossem debates, enquanto não existirem debates. Então a letragem já era. Olha lá, já dançou no primeiro verbo. Viu? Vai minando por partes. Agora os outros cabem. Enquanto não acontecer o debate, enquanto não ocorrer o debate, enquanto não for promovido o debate. Tudo certo, o sujeito ao debate. Agora a sequência. Enquanto não acontecer, ocorrer, promover o debate, esses valores vão permanecer, prosseguirá, continuarão. Bom, eu já tinha até pensado aqui, né, a questão do aqui para trás, ó, o que vai acontecer, o que vai permanecer? Esses valores. Esses valores não estão plural? Sim. Então, a locução, se fosse vão aparecer, vão permanecer, tem que ser no plural. Prosseguirá, pensou, porque tinha que ser esses valores, prosseguirão. A letra C pensou agora. E esses valores continuarão, resultando em violência. Bateu. Tanto continuarão quanto vão permanecer, dão certo. Tá? Então, só para lembrar uma coisa, que o verbo existir, voltando aqui à letra A, o verbo existir é pessoal. Quem não é pessoal é o verbo haver no sentido de existir. Viu? Ou também no sentido de ocorrer, de acontecer. O ocorrer, o acontecer e o existir são todos verbos pessoais. Na primeira parte eles estariam no singular porque debate está no singular. Mas se fosse debates, aqui ficaria enquanto não existirem, enquanto não acontecerem os debates, enquanto não ocorrerem debates. O verbo haver seria enquanto não houver debates. Se fosse o verbo haver, aqui no início ficaria enquanto não houver. E debate ou debates continuaria sendo houver, porque o verbo haver é impessoal no sentido de existir, não o verbo existir. Tá? Agora o que vai acontecer na última? Bom, estamos entre duas, assim ou assim, certo? Certo. Ó, enquanto não acontecer o debate nas escolas, esses valores continuarão, vão permanecer, resultando em violência física e psicológica, porque não tem outras alternativas para essas crianças. Posso deixar essa por último? Você vai ver o que vai acontecer nela. Não é porque ela está certa, não. É que eu quero te dar um detalhe muito importante em concordância. Vamos fazer a primeira aqui. Enquanto não for promovido o debate não for promovido, esses valores continuarão resultando em violência física e psicológica nas escolas, porque não existem outras alternativas para essas crianças. O que não existe? Outras alternativas. Esse termo é o sujeito do verbo existir, por isso existir tem que plural. Não existem, porque não existem alternativas. A letra B está certa. Se fosse o verbo haver, ficaria porque não há alternativas. Quem é pessoal é o verbo haver no sentido de existir, não o verbo existir, beleza? Agora, olha só o que acontece nessa.
O verbo ter, no lugar de haver aqui ou de existir, é o que a gente fala normalmente, porque não tem outras alternativas. Não tem, isso não tem mistério. Lá em casa tem uma coisa assim, né? Lá em casa tem uma piscina. Então, sua casa tem piscina? Assim pode, sua casa possui. Mas quando fala em casa tem, é como se você dissesse, em casa há piscina, em casa existe piscina. O detalhe é o seguinte: quando o verbo ter for empregado no lugar do haver, também pode ser no lugar do existir, ele é também verbo impessoal, assim como o verbo haver, não existir, tá? Mas ambos impessoais, tanto ter quanto haver. Quando estão no sentido de existir, os dois são impessoais. Então, quer dizer, professor, que aqui, esse termo ou alternativas, para o verbo ter, é só um objeto direto, assim como para o verbo existir, para o verbo haver. Então, se eu chego aqui e digo assim, porque não há os alternativas, porque não tem sem acento complexo, o verbo ter no singular. Peraí, professor, mas então por que essa letra B não pode ser a resposta, já que o verbo ter agora não tem sujeito, porque ele é impessoal? Porque é o seguinte: usar o verbo haver no sentido de existir aqui, dizer porque não há alternativas, outras alternativas, isso é gramaticalmente correto, isso é norma culta. Usar o verbo existir aqui, dizer porque não existem outras alternativas, isso é gramaticalmente correto, isso é norma culta. Usar o verbo ter aqui, sem flexão, já que ele é impessoal no sentido de existir, haver, é gramaticalmente correto, mas não faz parte da norma culta. Isso é informal. Quanto à concordância está certo, mas isso é informal, é fora da norma. Então isso aqui está errado porque não acompanha a gramaticalidade, a normatividade da língua portuguesa pela norma culta. Entenda o seguinte: deixar o singular está certo. O que eu não posso é usá-lo formalmente. Viu? Então essa letra D dançou aqui. Olha a sutilidade, olha o sutil que o UFC trouxe. Tá? Uma situação que a gente usa no dia a dia, mas de maneira informal, não de maneira formal. O verbo fica no singular porque é impessoal, mas não é aceito gramaticalmente usá-lo com o sentido de haver existir em textos formais, porque isso é fora da norma. E da resposta aqui, na letra B. Olha que questão sensacional. Onde é que o UFC foi bater? Tinha uma prova que falava assim. Era um texto que começa assim, tem certos dias. É da música Gente Humilde, uma música do Vinícius e do Chico Buarque. O Chico Buarque só ajudou o Vinícius. E a maior parte dos versos é do Chico do Vinícius. Tem certos dias e eu penso minha gente, e se assim eu não tenho que se apertar. É essa música? Tem certos dias. Você já deu certos dias no plural, mas o tem ainda sem acento. Né? Por quê? Porque eu vou primeiro sentido de haver, existir, não pode ter plural. Se fosse para haver, seria há certos dias. Se fosse os dias, seria existem certos dias. Mas como você acha que, por qual das formas você acha que o Vinícius colocou? Eu não tenho. Por quê? Aí a banca te deu esse verso inicial, a estrofe inicial, e pediu para você dizer assim: no primeiro verso, os autores usaram o verbo ter no lugar de haver, de maneira, usaram o verbo ter no lugar de haver, no singular, porque aí a resposta mais bonitinha, mais bobinha seria assim: não entendi nada de gramática. Mentira, né? Por que usou o verbo ter sem acento no verso? Porque é impessoal no sentido de existir a ver. Essa é a resposta certa. Em outro trecho, em outra questão, na sequência fala assim: os autores usaram o verbo ter de maneira informal. Dizia mais ou menos isso, para não entregar muita questão de ele falava mais ou menos isso de uma maneira. Não. Usaram o verbo ter no lugar de haver, por quê? Aí a resposta era: porque, outra, não entendi gramática, também não é errado. Qual é a resposta certa? Porque usaram a linguagem popular para se aproximar das pessoas do cidadão comum brasileiro. Sim, música popular brasileira. Não era música popular, era de alto nível. Né? Tem certos dias, é como todo mundo fala. Imagina cantar essa música assim: há certos dias, então muita gente não entender. Existem certos dias que ia ficar muito formal, então eu estou de uma forma informal. Isso chama licença poética. O autor usa aquilo que não é formal, tá? Mas faz parte da ideia que permitir de aproximação de todo mundo.
formal no índice. Isso é informal. Então, no final, a resposta é a letra B. Show de bola? Show de bola. Duas questões sensacionais no UFC. Mas se prepare, as duas próximas também não ficam atrás, não. Beleza? Então, vai, comenta aí e vamos para a próxima.